Meus irmãos, meus amigos, toda essa perseguição que Israel sofria, hoje nós vamos mencionar um assunto sobre os guetos. Assunto esse também muito amplo, mas nós vamos dar uma pincelada somente nesse assunto e como era desumana aquela área, aquele local que eles separaram para os judeus morarem. Não era como o Brasil considerando uma favela, era bem pior, porque era uma prisão. Muitos deles tinham toque de recolher, se saísse fora do horário, morte. Então era algo muito além do que um simples lugar, difícil acesso, desumano, higiênico, etc. Era uma prisão que os judeus sofriam. Vamos tratando desse assunto, 2 slides aqui, ó, diz assim, ó. A atual luta desesperada dos judeus pela conservação do seu território não pode ser compreendida sem o pano de fundo da história. Não dá. O sucesso nas guerras com os árabes, a invasão do Líbano em perseguição aos inimigos palestinos e o isolamento cada vez maior de seu país no contexto das nações têm suas raízes nos muitos sofrimentos da diáspora, na qual os guetos tornaram-se o principal símbolo da odiosa e humilhante segregação racial e religiosa de que foram vítimas. Mas os guetos não se tornaram apenas o símbolo da perversidade humana, mas muitos deles se transformaram literalmente em verdadeiras sepulturas de numerosíssimas comunidades, como o de Varsóvia, por exemplo. Alguns não eram somente a história moradia, se tornaram-se numa plena sepultura. Uma das profecias acerca da restauração nacional dos judeus diz, Ezequiel 37, 12 e 13 diz assim, ó, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Essa é a profecia de Ezequiel 37, 12 e 13. Povo meu, e vos farei sair das vossas sepulturas. Nenhuma outra figura dos modernos guetos, de onde muitos judeus têm saído para a sua pátria, poderia ser mais adequada do que uma sepultura. Em sentido estrito, gueto define um bairro judeu, uma área delimitada por lei para ser habitada somente por judeus. Era uma discriminação total. Eles eram isolados, separados, ali ficavam só os judeus. O nome deriva da fundição, ou gueto, em Veneza, onde os judeus dali foram segregados em 1517. A ideia, entretanto, de segregação dos judeus, implícita na primeira legislação da Igreja Romana, monta aos concílios de Latrão, de 1179 e 1215, que proibiram judeus e cristãos de viverem juntos. Então os guetos parece algo até bom, separaram, colocaram o povo judeu, mas eles eram isolados, não podiam comprar, não podiam vender. E outra, nós vamos ver os guetos nazistas, eles eram obrigados a trabalhar para os alemães. E o salário? Obrigado. Era mais uma prisão do que um bairro, do que uma cidade. Os guetos eram cidades dentro de cidades, onde só poderiam estar os judeus. Mas era algo muito desumano. Se existissem direitos humanos, eles nunca opinam pelo que é certo, mas com certeza iriam ver que aquilo não era algo
maneira de se viver humanamente falando. O judeu sempre sofreu. Qual motivo? Ninguém sabe. Fato não se divulga. Agora, talvez, como já mencionamos várias vezes, o considerado erro, ter Deus como único Deus vivo. Se é um erro, eu fico com esse erro. Eu quero ficar com Deus vivo. Como eu sei que não é um erro, é o maior acerto da vida humana, é estar do lado de Israel. Estar do lado do Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior de todos os judeus, com a genealogia da tribo de Judá, com o cumprimento das profecias bíblicas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia, por esse momento. Obrigado pela sua preciosa e poderosa palavra. Continua nos ajudando, nos abençoando, falando aos nossos corações. Precisamos muito do Senhor. Abençoa cada vida que assiste e ouve estas mensagens, ó Deus, que elas venham chegar até os confins da terra, que muita gente possa compreender a verdade sobre Israel. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.